Você faria uma cirurgia para diminuir a largura dos seus ombros? Pois é, foi exatamente isso que a influenciadora Maia Massafera revelou que fez. A internet ficou chocada, muita gente elogiou, muita gente criticou, mas vamos falar sobre isso. Eu sou a doutora Josiviana, sou esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em biomedicina estética avançada e em estética interdisciplinar avançada. Sou especialista em estética integrativa. E esse é mais um episódio de Carona com a Doutora, onde eu pego os assuntos mais comentados da internet e explico tudo de forma simples, baseado na ciência. Mas calma, porque a parte mais impressionante dessa cirurgia quase ninguém vem contando. Primeiro vamos entender o que essa cirurgia pretende modificar. Existe uma estrutura chamada cintura escapular. Ela é formada principalmente pelas clavículas e pela escápula, conhecida também como omoplatas. Essa estrutura que conecta nossos braços, o tronco, ela é influenciada diretamente pela largura dos ombros, né? Imagina como se fosse um cabide. Agora vem uma palavra que parece complicada, mas não é. Osteotomia. A osteotomia significa que o cirurgião realiza um corte planejado no osso para mudar a posição e o formato desse osso. E agora vem a parte mais surpreendente que muita gente não sabe. Quando as pessoas pensam em cirurgia plástica, elas imaginam um bisturi. Mas quando falamos de cirurgia óssea, o procedimento pode utilizar serra cirúrgica de alta precisão, desenvolvidas especificadamente para cortar osso de forma controlada. Sim, o osso pode ser cortado, reposicionado, estabilizado com placas, parafusos, até consolidar novamente, cicatrizar. Parece cena de filme, né? Mas não é. É exatamente assim que os procedimentos ósseos são realizados, com furadeira, com serras. E agora, deixa eu fazer uma comparação. Provavelmente você já ouviu falar de pessoas que dizem ter retirado costelas para deixar a cintura mais fina, um corpo mais harmônico. Embora sejam procedimentos completamente diferentes, existe uma lógica bem parecida nisso. Nos dois casos, o objetivo é alterar a estrutura anatômica para modificar a silhueta corporal da mulher, aí, ou no caso do homem, dependendo do que for. Inclusive, tem pessoas que até aumentam a altura. Só que no caso da cirurgia de ombro, estamos falando da cintura escapular e não da costela. É o que modifica. Mas será que alguém que acha os ombros largos precisa mesmo chegar nesse ponto? Na maioria das vezes não. Na prática clínica, começaria avaliando aí outras possibilidades. Será que esse ombro é largo mesmo? Ou será que existe um desequilíbrio nas proporções aí na parte superior da parte inferior? Será que a parte do quadríceps não é mais estreita e por isso ela acha que a parte superior é mais larga? Porque muitas vezes o problema não está no osso. Pode estar no percentual de gordura, pode estar na hipertrofia do músculo deltoide, o músculo do ombro, né? Pode estar também no trapézio, que é muito desenvolvido e dar talvez essa impressão. Pode estar na postura ou até na diferença entre cintura, quadril e ombro. Existem diversas estratégias antes de pensar em uma cirurgia. Por exemplo, a redução de um percentual de gordura, a reorganização de treino para diminuir hipertrofia, desenvolvimento de glúteo e quadril para equilibrar visualmente a silhueta, correção postural, harmonização corporal quando tiver indicação, alguns preenchimentos, até mesmo roupas, modelagem diferente pode mudar completamente a percepção de largura dos ombros. Muitas vezes não precisamos mudar osso para ter uma mudança de proporção. Agora, se o objetivo é realmente diminuir estrutura óssea, nenhum procedimento consegue fazer isso. O procedimento estético não, a não ser uma cirurgia que altera o esqueleto. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz antes de uma cirurgia como essa, se for no caso estético. Como isso vai se comportar daqui 20 ou 30 anos? Toda cirurgia tem risco imediato. Infecção, dor, sangramento, vários tipos de problemas, né, de intercorrências, alterações na cicatrização, vários ocorridos pode ter aí nesse período. Mas existe outra questão muito importante. Todos nós perdemos massa óssea naturalmente com o envelhecimento. Então, conforme nós vamos envelhecendo, vai diminuindo nossa estrutura óssea. Por isso que os velhinhos são mais tendenciosos a quebrar. Nas mulheres, essa perda começa a ser acelerada após a menopausa, né? Após aí seus 45, 50 anos. Por isso, pesquisadores ainda estudam o resultado a longo prazo de um procedimento que modifica as estruturas ósseas, principalmente porque ainda existe pouco acompanhamento publicado por décadas. Então, isso não significa que as cirurgias sejam erradas. Significa que ela precisa ser muito bem indicada, planejada e discutida entre o paciente e a equipe médica. Verificar peso, risco. É exatamente por isso que eu sempre digo. Antes de perguntar quanto custa, pergunta: será que eu realmente preciso disso? Porque uma cirurgia deve resolver um problema real para aquele paciente e não só uma tendência de rede social. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você faria uma cirurgia para modificar o seu osso apenas por um objetivo estético? Ou tentaria, primeiro, alternativas menos invasivas? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ler todas as opiniões. E me conta também qual procedimento viral que você quer que eu explique no próximo episódio de Carona com a Doutora.